turma que está lá fora, primeiro eu vou cumprimentar vocês que não estão no vídeo, mas eu vou começar falando agora com a minha entrevistada. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Papo da Saúde, diretamente da Hospitalar 2024. Que delícia a gente começar essa jornada, e eu escolhi a dedo começar essa jornada com uma mulher muito forte, mas além de uma mulher forte, uma parceira de marca do Sindiosp, a Érica Mota Santana, CEO da Inteligência Solidária. Érica, você tem aí um currículo extenso, e é um currículo que, de verdade, para mim, ele é muito impactante, porque ele lida com pessoas, né? Mas, assim, mais do que isso, quando você lida com pessoas, focada no coração, fazendo bem, aí é um match perfeito. Então, conta para mim quem que é a Érica Santana, o porquê que você caiu aí nessa área de solidariedade, né? E um pouquinho dessa marca Inteligência Solidária. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da Larissa, né, em nome da organização da Sindiosp. É um grande orgulho estar aqui falando, né, de humanidades dentro de uma feira de saúde, né? Eu acho que é uma pauta totalmente relevante, então a escolha, no meu ponto, não por ser, né, eu que estou falando sobre isso, mas é uma pauta que está muito, todo mundo está falando nisso, então já começa com o pé direito. Bom, quem que é a Érica? Eu sou assistente social e socióloga, sou filha de pais professores, que já na minha infância eu já acompanhava os meus pais em ações sociais, nas baixadas de viadutos, nos hospitais, muito trabalho voluntário. Então, acaba que a questão da solidariedade ela está muito presente no cerne da minha formação. Eu me formei na PUC, né, eu morei em 4 países, e aí, por conta, né, de ser da área social e sempre querer demonstrar a importância do social, porque as pessoas ainda até hoje, existe uma linha muito tênue entre o assistencialismo e, de fato, o social. Eu fui secretária de Direitos Humanos em 2019 e secretária de Política de Mulheres. Trabalhei na ONU durante 2 anos e atualmente estou fazendo um mestrado na Universidade, na Unifesp, em neurociência, para falar um pouco da ciência da felicidade, dos pilares da saúde, da Unesco. E hoje eu tenho uma empresa, né, eu sou colunista da Isto É, que falo de ESG. O ano passado saí na capa da Veja com essa empresa, que é uma empresa de tecnologia que mensura o S do Environment Social Governance, que é uma coisa extremamente difícil, que é medir o S. E sou professora universitária, então estou envolvida em vários projetos, inclusive nessa parceria com o Sindiosp. Perfeito. Fala um pouquinho sobre inteligência solidária, de onde muito surgiu. Legal. E eu adorei essa solidária, porque mais do que nunca, né, a gente acabou de sair aí de uma pandemia onde tem tantos desafios, e aí aqui tem o nosso livro Vírus Mortal, que a gente acabou de lançar. Mas aí a gente entra numa nova onda, né, de transformação e solidariedade que a gente vê aí no Rio Grande do Sul. O quão é importante, o quão é estratégico as empresas olharem para o ES e o G, mas com um forte apelo para o S social. Então, por que surgiu a inteligência solidária? Você fez uma associação muito interessante. Você falou do vírus do Covid, né? Então, assim, eu, na verdade, não fiz outra coisa na minha vida a não ser trabalhar na área social, desde a minha infância. Então, é algo que já me aguça a intuição e a sensibilidade à solidariedade, né? Então, a mesma coisa que você pegar um médico que tem filhos que fizeram medicina, advogados, porque assim, é algo que já nasce com a gente. E aí o que acontece, né? Desde a minha infância eu tenho esse incômodo muito grande das pessoas verem a solidariedade como amador. A gente ouve, solidariedade é uma coisa que não é, sabe, todo mundo faz e vê como custo ainda, né? As empresas que investem na solidariedade, elas acham, não, a última coisa que eu quero investir é em solidariedade. E aí o que acontece? Na pandemia eu estava como superintendente de uma das maiores empresas de saneamento, que é a Sabesp. E eu tinha um desafio muito grande, eram 13 mil homens e apenas 1.000 mulheres, engenheiros. Então, com todo respeito, mas a gente é desafiada, né? Você falou de mulheres, a gente é desafiado o tempo inteiro, uma empresa de saneamento fria, engenheiros. E aí, na época da pandemia, o que aconteceu? A gente não podia sair de casa para fazer solidariedade.
E eu tinha muitas campanhas lá. Os hospitais hoje fazem muitas campanhas de doação de cobertores, voluntariado. E a Sabesp tinha muito porque tem muita água dentro de comunidade. O que acontece? Eu tive que pedir para toda a minha equipe, na época eram 360 municípios, né, como superintendente, não sair por causa da pandemia. Mas olha só a contradição. Como é que eu vou falar para eles não saírem no momento onde as pessoas mais precisam de solidariedade? Eu já estudava sobre a inteligência, porque eu ouvia muito falar da inteligência artificial, que é a questão digital, de internet, a inteligência emocional. E eu sentia muito que a inteligência solidária também tem uma tecnologia. E aí fiquei 6 meses no Vale do Silício nessa época, estudando a questão da tecnologia, e surgiu a ideia de criar uma plataforma. Eu já tinha uma empresa de consultoria com esse nome, que eu trabalhava parceiros e apoio, fomento de rede, né, rede de apoio às organizações. Aí eu estudei e desenvolvi uma plataforma que consegue transformar todo o resultado do S em relatório executivo. Isso para a área da saúde, para a área de educação, para qualquer área a gente consegue trabalhar. Só que na pandemia ela teve uma relevância muito importante para a saúde, porque tem tudo a ver com a saúde, né? A gente teve uma pandemia de um vírus que foi totalmente mortal, né? Então, a inteligência solidária já existia, mas ela despontou tudo que diz respeito à tecnologia e à solidariedade dobrou na pandemia. Então, foi um avanço inerente, exponencial, por uma necessidade de sobrevivência da sociedade. Eu tive que mensurar tudo que eu tinha de campanha, doação de sangue, doação de cobertores, doação de alimentos, e transformar e demonstrar que isso, de fato, eram números que é importante para as empresas mensurarem os resultados, para os investidores continuarem investindo nessas empresas. Porque o capital diminuiu muito. Como é que eu consigo mostrar o impacto? Através de um relatório executivo, não somente aquelas planilhas de Excel ou e-mails. Aí virou algo muito robusto. A gente saiu na capa da Veja ano passado como a melhor plataforma de mensuração do S. E nós fomos eleitos pelo Conselho Brasileiro de Voluntariado como o melhor programa de gestão do S do Brasil. Muito bom. Então foi um estudo de 2 anos, foi durante toda a pandemia eu passei estudando isso, junto com um grupo, eu criei um grupo de 60 pessoas, quem está na linha de frente, quem está doando, os diretores, para saber como a gente chegava nessa inteligência de solidariedade, e aí a gente transformou essa inteligência numa plataforma de tecnologia. O que mede-se, Lari, com essa plataforma? O impacto que cada pessoa faz no social, o investimento de horas, então assim, quando a gente faz uma ação de voluntariado, a gente está tendo investimento, quanto as empresas têm de pessoas e quanto isso é revertido num cálculo de valores. Então pensa, por exemplo, você é CEO do Sindiosp, e aí você resolve numa tarde, todas as quartas-feiras, doar sangue. Eu consigo fazer o cálculo de quanto o Sindiosp tem investimento em horas, te disponibilizando pelo um cálculo que eu faço meio percentual da remuneração sua com o pilar da Unesco. E aí a medição do teu índice de felicidade, a medição com os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque a gente tem uma agenda 2030 com a ONU, e o resultado de impacto naquela comunidade. O que é aquela doação de alimentos, o que é aquela doação de sangue, o que é aquele programa de mentoria impactou para quantas pessoas. Então a gente consegue, por evidência, mensurar tudo, e dentro dessa plataforma ainda vai um recibo, um depoimento, a fotografia da ação, porque é a maior evidência que registra. O Ministério Público falar assim, por um exemplo, um sírio-libanês que utiliza essa plataforma, ou as empresas que a gente está hoje. Prova para mim que nesse dia tinha tantas pessoas. A gente baixa lá o relatório junto com as fotografias de evidência. Então, é uma plataforma de fato que transforma o social em material, algo que é imensurável, a gente consegue medir. É muito, muito legal, muito divertida também. Tem uma frase que uma líder minha usava, que é: quem não mede, não gere. Exatamente. Né? Então não adianta a gente fazer e não se vender, ou mais que isso, a gente não provar de forma muito objetiva como gestor o resultado que isso acabou tendo. Então, cada vez mais a gente olha que a medição ela é extremamente importante.
acho que todos nós aqui da Feira Hospitalar, a gente de alguma forma ajudou, né, essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu estava com um parceiro lá fora agorinha, o Flávio, da Master Logística, e ele falou: Lari, você tem dimensão que a quantidade de doações que a gente fez até agora preencheria 2 Maracanãs, estádio de Maracanã? Eu falei: uou, não tinha essa dimensão. E ele falou: pois é. E isso não está sendo... A gente fez alguns relatórios, mas já está anotado aqui que a gente precisa saber mensurar até para a gente conseguir motivar e engajar outros públicos. Perfeito. A ter. Então, acho que essa medição que você fala, para o gestor é importante para poder a gente entender todos esses outros índices, inclusive de felicidade, que eu achei incrível, mas também como a gente poder engajar outras sociedades coletivas a entenderem o S de uma forma estratégica para o negócio. Você falou uma coisa interessante para o pessoal que está ouvindo a gente agora. Eu vou compartilhar uma informação que eu acho que é muito legal. É o que dizem, né? O exemplo arrasta. E nós, já que a gente está falando de saúde, né? A gente tem um neurônio chamado neurônio do espelho. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma consultoria para o metrô de São Paulo há uns 4 anos atrás. E nessa consultoria veio um calhamaço de papéis. E lá tinha a quantidade de tentativas de suicídio por dia. Por que a gente não divulga esse número? Porque quando a gente divulga, a gente tem um gatilho que é o nosso neurônio do espelho e esse número dobra. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando eu chego com esses calhamaços e mostro a quantidade de coisas boas que a gente faz, o mesmo gatilho que a gente tem para o mal, a gente tem para o bem. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu começo a bocejar aqui, pelo menos um de vocês vai abrir a boca. Poxa, esse é o neurônio do espelho. Se eu falo de limão, que eu estou cortando o limão, e falo, fechem os olhos, vocês vão salivar. Então, a gente tem um neurônio, isso que você está falando é importante e é científico. Então, assim, quanto mais eu mostro, quanto mais eu evidencio, mais eu engajo, sensibilizo e arrasto pessoas para esse exemplo. Então, é uma corrente do bem extremamente positiva. Só que uma coisa é só eu falar e outra coisa é eu mostrar os números. Eu fiz uma vez, Lari, uma campanha numa empresa de saneamento. Mandei uma pesquisa, né? Quantos palhaços nós tínhamos na empresa que faziam ações de voluntariado? A gente sabia que tinha 2. Depois que a gente fez a pesquisa, divulgou, começou a aparecer Mulher Maravilha, Capitão América. Então, assim, até, sabe? Então, isso é muito legal. O bem é uma ciência que engaja. Quanto mais a gente evidencia por meio de relatórios executivos, e não é somente como você falou mesmo, sabe? É o número, é a fotografia, é o depoimento. Mais pessoas se sensibilizam porque, se ele fez, eu também posso fazer. E aí tem uma outra questão, além do neurônio do espelho, que é legal, que é a questão de, sabe, do medo que eu tenho de fazer o bem. Aí se eu vejo outra pessoa fazendo, eu sei que é possível também. Então é super interessante e é científico, né? A pessoa fala, não, é muito distante, é amador. Não é, gente. Tem uma inteligência, por isso que eu falo que existe uma inteligência atrás da solidariedade. Só que a gente ainda não consegue ver, mensurar, e aí essa plataforma ela mostra isso. Muito bom. Primeira coisa que eu vou dizer para você, que assim, uma coisa que mais me chamou a atenção desde o nosso primeiro papo, é que quando a gente fala do social, existem pessoas por trás. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre estou aí nessa perseguição da educação. E aí, quando a gente olha para uma instituição, seja ela tamanho do Sindiócio, seja menor, como que a gente consegue engajar os colaboradores, mas também a população ao redor, para ter esse insight de que o social ele não está sendo feito só para medir, mas sim para transformar? Olha, essa pergunta é bem legal e ela é um desafio de raciocínio. Vou explicar por quê. E assim, essa pergunta sua, além de ser importante, é a dor de todas as empresas, né? Então eu vou pegar aqui uma como um grande exemplo que eu acho que é bem legal. Como é que a gente consegue engajar a comunidade, as pessoas, trazendo eles para dentro? Então, exemplo, grandes programas de voluntariado, né? Hoje, a gente sabe que o voluntariado, as pessoas fazem por quê? Porque não tem justamente controle. É o quê? É voluntário.
Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer assim, o Sindiosp agora está fazendo uma grande campanha de arrecadação para o Sul, que é o que você está fazendo, né? Eu fiquei sabendo, foi maravilhoso, engajou as empresas. É trazer esse colaborador, trazer mais uma pessoa da família. É vocês fazerem depoimento, deixar esse colaborador fazer. Por exemplo, tinha uma ação que eu criei na Camargo Correia, que chamava, numa empresa internacional, na verdade, é uma empresa mexicana. E eles fizeram, a gente chama de Make Difference Day, Dia da Diferença. A empresa inteira para, junto com o CEO, aí traz família, cachorro, papagaio, escola, traz uma organização, vota essa organização e vai todo mundo para dentro fazer a reforma, a pintura. Quer dizer, esse dia fica uma memória afetiva registrada para o resto da vida, para os filhos, para os pais, para os amigos, para a empresa inteira, porque a empresa começa a querer vestir a camisa, porque é o que você falou, sai só do que tipo só para inglês ver, só para fotografia, e ali você tem algo, sabe? Eu senti o dia que eu passei ali, uma organização, levei minha família. Eu lembro que a gente alugou aquelas máquinas de fotografia. Gente, eu até fico emocionada. Todo mundo tirando foto, sabe? Aí pega aquela foto, coloca na mesinha de trabalho, trouxe o filho. Então, assim, respondendo a sua pergunta, como é que a gente engaja? Na prática, é a gente tornando eles responsáveis do processo, trazendo eles para dentro também. E o que acontece? Algumas empresas, elas ainda têm um certo receio e resistência de fazer isso. Só que a gente chama de vírus do bem. Depois que você faz a primeira vez, você vai querer fazer sempre. E cada vez mais. É viciante, sabe? Porque é muita serotonina, é muito hormônio do bem que está relacionado. Tem que começar, tem que perder esse medo de, não, vamos fazer. E é muito legal. As empresas que eu conheço, Bradesco, Walter Price House, a própria Camargo Correia, Sabesp, tem muita empresa hoje que tem programas de voluntariado, assim, hospitais, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein. O Albert Einstein tem um livro de voluntariado. Tem muito hospital. Muito, tem bastante. Tem bastante gente se engajando aí. Muito bom. E aí, falando nesse bastante gente, a gente sabe que as empresas, as marcas, ela tem também um depara para os stakeholders, que são também um dos stakeholders que a gente precisa prestar conta, são os acionistas. E quando a gente fala do social, uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção é a questão do ego, né? É a questão do como que a gente consegue fazer o social, mostrando para o dono da empresa que não é só para ele sair numa boa foto. Perfeito. E sim da transformação que ele está sendo, vamos dizer assim, utilizado e motivado a estar junto para mudar realmente. Uhum. Então, nas tuas vivências e até dentro da inteligência solidária, existe algum índice, existe números que fazem esse tipo de medição mais voltado para o acionista? Tem. Envolvendo ele, mostrando a ele o quão, além da foto, é importante? Olha, é muito legal você falar nisso, porque a gente tem muitas empresas hoje que ainda trabalham o ESG como eles chamam de greenwash. Ou seja, é só para fotografia. Só que aí você falou uma coisa extremamente inteligente e importante também, que é a questão dos acionistas, né? Como é que surgiu o ESG? É uma pressão internacional das bolsas de valores internacionais, dos índices de index e tudo mais, que a gente está perdendo capital, a gente está perdendo investidores, porque a própria economia não está se sustentando por conta das crises ambientais. Então, não é só chegar assim e tirar uma foto. Eu estou doando 5 cestas básicas, essas cestas básicas virão 100 por conta de uma fotografia. Hoje, os próprios investidores e acionistas, eles pedem esses relatórios com evidências. Então, o que acontece? Não existe mais greenwashing, porque a gente não está se sustentando. A sociedade, você vê o que aconteceu no Sul, o que aconteceu na China, o que está acontecendo com as nossas crises ambientais, a gente não tem mais, né? A gente sai de manhã, não dá para acreditar nas previsões. Eu estava conversando hoje de manhã com um ambientalista super conhecido, e ele trabalha ele é brasileiro e ele tem um projeto no Ártico, né? E ele fala, a gente não consegue se localizar mais, a questão ambiental não existe mais. Então, assim, o que acontece? O ESG vem nessa cobrança feroz de que as empresas demonstrem de forma verdadeira o cumprimento da agenda do Environment Social Governance, tanto que é uma
É uma palavra internacional que a gente traduz para a governança, para o ambiental e para o social, né? Então não tem mais como fugir. Algumas empresas ainda fazem, mas vai chegar um momento que elas vão ser cobradas. Por quê? Os acionistas também cobram que os próprios investidores cobrem as empresas que eles estão investindo se tem, de fato, o cumprimento da agenda. Por quê? Porque a gente está num colapso ambiental, a gente está num colapso de crise econômica. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha na ONU. Ela tem 3 filhos, ela falou que ela estava desesperada, que nas pesquisas que ela tem lido com a ONU, que a gente tem mais ou menos uns 4 ou 5, máximo 7 anos até colapsar. Você vê, o que aconteceu na Sul, para mim, é um colapso. Eu acho que ela está vendo aí algo que vai explodir o planeta, né? As pessoas ainda, por mais que esteja acontecendo isso no Sul, ainda continuam jogando bituca de cigarro, óleo na pia. Você vê, Lari, uma garrafa de óleo equivale à poluição de um rio Pinheiros inteiro. As pessoas não sabem disso. Devia ser assim, sangrar proibidamente. Quem estiver ouvindo a gente, pelo amor de Deus, não joguem mais nenhuma gotinha de óleo. O óleo, ele demora anos, e uma garrafa daquela de Coca-Cola polui um rio Pinheiros inteiro. E olha o impacto que a gente pode mudar se a gente deixar de jogar óleo na pia. A gente não precisa, Lari, se engajar com grandes ações. Se a gente começar a fazer dentro de casa uma coleta seletiva, passar isso para o filho, não jogar óleo na pia, não jogar um chiclete no chão, fechar o lixinho, tomar um banho econômico, a gente já está tendo um impacto mundial. Está gerando um exemplo para o filho, que vai reverberar isso num diálogo para os amigos. Então, assim, a gente consegue só, na nossa vida pessoal, começar a gerar impacto através da gente mesmo. E você fala do impacto e a gente tem um impacto geracional absurdo, né? Eu nem estou falando de diversidade, estou falando do impacto geracional. Os nossos filhos, né, o Luca, que é meu filho de 10 anos, ele tem essa maturidade com muito mais facilidade, porque as escolas educam já pensando nesse ESG. Mas a gente pega da minha geração para cima, precisou aprender na marra. Na raça, é verdade. E essas pessoas são as que mais estão aí tomando a decisão e assinando. Essas pessoas, para acessar ou até mesmo para chegar à inteligência solidária, qual que é o caminho que as empresas buscam? Por que elas buscam? E como que a gente consegue te acessar olhando aí para futuro? Já que nós somos parceiras, acho que a gente tem que também falar isso. Sim. Quem está nos assistindo, como que se chega à inteligência solidária? Olha, o caminho mais fácil e acessível para mim é o Instagram. Então, eu tenho um Instagram chamado Inteligência Solidária Oficial. Aí lá tem meu telefone, tem todos os contatos, tem o site, que eu acho que todo mundo tem um acesso mais fácil pelo próprio Instagram, pode adicionar. E outras empresas, a gente tem mais ou menos uns 7, 8 clientes já que utilizam essa tecnologia e outros que a gente está conversando. Então, eu acho que é isso, pessoal. Então, a Inteligência Solidária Oficial no Instagram, tem muita coisa que eu posto lá, algumas conversas, por exemplo, esse diálogo que a gente está tendo aqui deve ter um resumo lá também, porque tudo vira informação, né, Lara? Eu costumo falar que se nós tivermos um poder nas mãos, poder de super-heróis, é a informação, é o que a gente gera de informação para o próximo, sabe? Então isso é muito legal. E aí, para fechar aqui com uma pergunta final, eu quero te perguntar assim, olhando para o futuro da saúde no Brasil, o que você, como uma líder, uma gestora, se ver transformando com esse trabalho que você está desenvolvendo hoje com a inteligência solidária? O que você acha que vai mudar? E por que é tão importante termos aí várias Éricas soltas pelo mundo? Não, perfeito. Olha, assim, a saúde para mim é um dos pontos mais importantes, uma das áreas nevrálgicas. É indiscutível a gente falar, dispensa justificativas. É a saúde, né? E saúde está em tudo. Saúde está como você mora, como você vive a sua vida, como você trabalha, como você se locomove. A gente acha que saúde é só quando a gente está doente. Algumas pessoas acham, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de solidariedade, gente, tem várias pesquisas que falam a quantidade de hormônios e como a gente aumenta a nossa imunidade. Eu vou dar um exemplo para vocês muito real que aconteceu comigo. A minha mãe faleceu de Covid e eu entrei numa crise absurda, né? Perdi minha mãe faleceu nos meus braços dentro do hospital. Foi o último suspiro dela, ela entrou uma semana antes, ela falou, mas eu
não tenho nada, tal. Uma semana depois ela saiu, faleceu. E eu fiquei os 7 dias com ela na UTI e eu não peguei Covid. Dei banho nela, respirei com ela, tal. E eu estava direto nessas campanhas. Eu estava doando, fazendo um monte de coisa. Estava na Baixada do Viaduto. Gente, eu estava no viaduto do Glicério, com população de rua, fazendo quentinha. E não estava com contato com a minha mãe justamente. Ela acabou pegando a gente, não sabe como. Mas que eu quero dizer o seguinte, que durante a pandemia, o que me sustentou foram os amigos. E continuar conversando com eles continuarem me dando responsabilidade com valor, porque uma coisa é você ter propósito, outra coisa é você fazer algo vazio. Então, assim, como é que a gente relaciona a saúde, né? Hoje a gente tem aí várias pesquisas, inclusive os pilares da Unesco diz que um dos 7 pilares que garantem a nossa saúde é a nossa relação com o outro com propósito. Não é só eu sair final de semana e tomar uma cerveja com os amigos, é uma conversa vaga. Agora, se vamos combinar com uma turma, a gente pode fazer aí na Baixada do Viaduto, entregar cesta, vamos um final de semana fazer. Isso traz um valor mensurado, inclusive a gente tem o índice de felicidade interna bruta. Então, assim, é de fato qualidade de vida. Como é que a inteligência solidária vem nesse viés, nessa mão colaborando com a saúde? Provando, eu costumo falar que contra fatos não tem argumentos, né? Quando a gente mostra evidência, a gente prova que de fato tem resultado. Então, a nossa plataforma ela consegue levar isso como um recurso para a saúde, para que a saúde também utilize isso como uma justificativa de que fazer o bem faz bem, principalmente dentro da saúde, que é um dos pontos mais nevrálgicos que a gente tem. A gente precisa de pessoas engajadas, ajudando outras pessoas. E eu vejo, a gente tem um projeto de voluntariado com câncer que, gente, é notório quando a gente entra para conversar com uma pessoa, para brincar, quando a gente pega lá no início e no final, como melhora a companhia, a escuta, a acolhida, a atenção, o olhar. Isso é terapia integrativa. Então, e aí quando a gente evidencia esse resultado por plataforma, a gente só está falando assim, olha, aqui é a chancela evidenciada que está de fato dando resultado. Então, a plataforma ela vem de uma dor que eu tive durante a pandemia, de querer arrecadar mais e provar para as pessoas que tinha impacto, porque como estava muito distante, a gente conseguia gerar relatórios gerenciais. E esse número, com esse relatório, dobrou. Então, assim, foi muito emocionante, porque o que a gente arrecadava, por exemplo, na campanha do Agasalho, era 2 milhões de cobertores. Eu tinha uma parceria com o Fundo Social, com a Bia Dória. A gente arrecadava 4 milhões. E na pandemia, que a gente achou que ia ser menos, a gente arrecadou 8 milhões. Então, assim, eu digo que, sabe, é inerente o resultado, é exponencial, porque o resultado engaja, emociona, motiva. Então, é bem interessante, é uma inteligência mesmo, sabe? É bem legal. Bacana que você está usando sua inteligência para isso, viu, Érica? Que bom, mas foi uma dor. Tem gente que usa a inteligência para umas coisas meio erradas, né? Mas eu fico muito feliz de estar junto com você nessa jornada e que você eu que fico, viu? Usa essa inteligência de uma forma positiva e literalmente uma inteligência para promover a mudança. Eu fico muito feliz também de abrir o Papo da Saúde com essa vibe aí boa de transformação, porque nós teremos aí alguns outros papos, mas eu tenho certeza que se a gente for medir, esse aqui é o mais caloroso, né? O mais amoroso e o mais que vai abraçar. Obrigada, continue sempre do nosso lado. Sempre. Eu queria deixar uma frase aqui, Lari, para te agradecer e para agradecer esse pessoal que está aqui com a gente, porque eu tenho certeza que vocês estão saindo melhores do que vocês entraram. E esse papo é muito legal mesmo. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu estou muito feliz primeiro de estar com o Sindiosp, gente, é indiscutível esse olhar sensível para o nosso negócio. Né? É indiscutível e isso é muito importante porque vem de uma área da saúde, mas eu queria dizer que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos, então a gente junto é muito mais forte. Então eu queria agradecer você, a sua equipe maravilhosa, pessoal, um beijo para a Lari, para a Gabriela, para a Vanessa. Cadê minha amiga que estava aqui? Obrigada, viu? Eu que agradeço, e todos que estão aí fora, muito obrigada por tudo e vamos em frente, temos muitos papos pela frente. Tchau, tchau.